Aleluia. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés aos pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum e a centralidade da liturgia de hoje é a reflexão sobre o banquete. Banquete este que nós, todos os domingos, somos convidados. Como diz o Evangelho, muitos são os convidados, poucos são os escolhidos. Prova disso, como eu disse de manhã, estamos aqui diante da pandemia, embora a igreja já está com a possibilidade de cada cristão católico experimentar desse banquete, e os católicos do Jorro sumiram. É mais cômodo estar assistindo às TVs porque é conveniente. E a liturgia de hoje retrata belíssimamente justamente todo esse caminhar que estamos vivendo, onde o Senhor, Ele propõe para o seu povo o encontro com Ele, que é justamente o banquete da Eucaristia. Mas muitos fazem as escolhas e tiram essa possibilidade desse encontro do banquete com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas voltemos
e vamos aprofundar um pouco nesta linha dessa reflexão, desta homilia. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, e aqui eu já vou começar ao exercício de casa, é óbvio, né? É importante. A Santa Missa é o quê? A Santa Missa é o quê? Comunhão com Deus. Banquete do Senhor. Nós celebramos na Santa Missa o quê? Não. Nós ouvimos o Evangelho, mas na missa nós celebramos o quê, minha gente? Bora, católicos. Sacrifício. E esse sacrifício é marcado por quê? Não. A igreja celebra na Eucaristia, na celebração da Santa Missa, o quê? Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, minha gente. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aqui eu vou fazer a outra pergunta, justamente, quando é na missa? Isso aqui eu fiz pela manhã, tem 15 dias, e aí as pessoas esperaram, e eu quando vocês nem imaginam, aí eu pergunto. Quando se celebramos na Santa Missa o banquete da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando é que se dá a ressurreição de Jesus na missa? Quando? A comunidade proclama, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Aí é uma saudação. Mas quando é o ato, porque assim, existe a vida, existe o momento da morte de Jesus, e aqui eu já tinha dito, quando ele é levado à cruz, quando é de fato que ele ressuscita na Santa Missa. Porque nós não ficamos na morte. Quando o quê? Então vai ser exercício de casa. A próxima semana eu gostaria de saber do povo de Deus católico quando é que Jesus ressuscita na missa. Eu fiquei muito feliz. Exatamente isso. Eu pensei que você não ia dizer, porque eu fiquei muito feliz porque alguém chegou, quando eu fiz essa provocação, alguém foi e disse: padre, eu procurei e eu vou só confirmar. E eu disse: eu vou perguntar depois. Uma das pessoas eu soube que foi você, que chegou em casa e foi procurar. Então é justamente isso. Jesus ressuscita quando e aqui não é eu que estou dizendo, é os padres da igreja, quando eu parto, e aqui quando fala Cordeiro de Deus, eu estou colocando um pedaço de pão, pedaço que já é a carne de Jesus dentro do cálice, e ali acontece a unidade da ressurreição. Nós não comungamos, como diz Dom Henrique Soares, um Deus morto. Nós comungamos um Deus vivo e verdadeiro. E é justamente esse momento, porque a partir daquele momento, eu parto, jogo, faço a oração, e depois já apresento para eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali Jesus já está ressuscitado, e ali nós comungamos, como diz Dom Henrique, Jesus Vivinho da Silva. Católicos precisam compreender a Santa Missa, porque senão vai fazer de conta que está apenas vivendo a missa. Eu provoquei porque está falando de banquete, para depois dizer, o que tem a ver a missa? Está falando a liturgia, o centro da liturgia hoje é o banquete, a Santa Missa. E vamos à primeira leitura, que é extraído do profeta Isaías, que também vai falar sobre banquete. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos o banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos, e dos mais finos vinhos.
Ou seja, desde o Antigo Testamento, esse lugar tão profundo e especial em que o Senhor tem como este lugar o encontro com o seu povo. E não é qualquer banquete. Nós vamos perceber que quando o profeta diz de ricas iguarias, não é qualquer banquete. Quando ele vai dizer de um vinho puro, não é qualquer vinho. E pratos deliciosos e vinhos finos, para dizer a excelência que o Senhor prepara este banquete para o seu povo. E aqui nós vamos, meus queridos irmãos e irmãs, compreender e precisamos, para compreendermos a Bíblia, temos que entrar na cultura, temos que entrar como é de fato a concepção daquele povo, e nós vamos perceber que ali existia aquele povo que trazia para o templo, depois com o tempo acontecia naturalmente esse momento, onde trazia um sacrifício, seja um cordeiro sem defeito, onde era tirado a gordura, esta gordura era oferecida no altar queimada e ali subia estilo incenso para Deus. A carne era dividida entre as pessoas da família que oferecia e os sumos sacerdotes, que foi aquele que recebeu da família e ofereceu no altar. Assim como faz também no dia de hoje a Santa Missa. Eu quero que vocês compreendam que nós católicos não tiramos a Santa Missa do nada. É para vocês compreenderem que existe fundamento, existe raiz. Não existe uma ideia, como muitas vezes temos as religiões por aí, e que tira que alguém resolveu fazer uma igreja e faz. Mas nós não, temos fundamento, temos raiz. Então, aquele banquete, aquele sacrifício deveria ser comido pela família que estava lá naquele momento e os sumos sacerdotes. Não poderia as pessoas que estão lá fora comer. Eram as pessoas que estavam para o encontro com Deus. E aqui nós vamos perceber o quão grande é importante a nossa experiência de vir à Santa Missa. E a minha pergunta é, você está trazendo o quê para oferecer a Deus? A primeira coisa deve ser o coração, aberto, sincero, contrito, que inclusive para participarmos bem da Santa Missa, logo no início eu digo, ou todos os padres dizem, para participar dignamente da Santa Missa, vamos pedir perdão a Deus. Ou seja, um coração contrito, um coração em paz, um coração livre de pecado. E depois nós podemos oferecer todo o nosso ser para viver de fato a Santa Missa. Trazemos as nossas oferendas. Antigamente se trazia o sacrifício, mas é por isso que nós, na Santa Missa, não diz ofertório de dinheiro, mas é a oferenda por excelência que se coloca no altar de Deus, que aqui antigamente se trazia e depois para vender, para pegar e fazer as hóstias, os vinhos, etc, etc. Então a igreja, quando você oferece o seu valor, você também é responsável por comprar o vinho e também as hóstias, as partículas. E de qualquer forma você está oferecendo a Deus. E este oferecimento volta para você. E que ele não pede nenhum valor a mais. E que ele não pede às pessoas que não podem dar. Porque ele faz um banquete para todos. Olha o que o profeta Isaías vai dizer. O Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos. Não é uma casta escolhida. Mas ele traz, quando ele se dá em alimento no altar do Senhor, quem tiver preparado e quem quiser, entra na fila e recebe a Eucaristia. Independente se você colocou oferta ou não botou.
Deus é bom e Ele é bom para com todos. Basta que eu e você, claro, o importante é reconhecer se pode ou não chegar para comungar. Mas precisamos compreender, meus queridos irmãos e irmãs, nesse processo de oferecimento, Ele não espera de nós uma troca de valores ou uma troca de conveniências. Ele simplesmente se dá como um todo. E aqui eu dizia de manhã, quantas vezes nós, católicos, não compreendemos e temos atitudes diferentes desse Deus que dá em sacrifício. E ali eu citava uma história que tinha na minha cidade, de um padre, que alguém não gostou dele, simplesmente disse que a partir enquanto o padre estivesse na minha cidade, não pagaria o dízimo, não devolveria o dízimo. E ali ele sabia as pessoas que falavam isso. E quando na despedida dele, ele fez questão. E eu faria do mesmo jeito. Ele disse e sabia as pessoas, estava lá na despedida dele, talvez para dar graças a Deus. E ele disse, agora as pessoas que diziam que enquanto eu estivesse aqui não davam o dízimo, agora volte a ser fiel. E que você, de fato, compreenda o verdadeiro sentido. Porque você não está oferecendo dízimo, não é para o padre. E aqui é onde está o X da questão. Quando Deus oferece para todos. E não entendem, há muitos católicos, que quando você oferece, não é para comprar a conveniência do padre. Não é para comprar a conveniência do secretário. Ou daquela pessoa que está, a secretária que está na casa do padre. É para, com um coração sincero, oferecer a Deus em sacrifício. Isto, Senhor, é teu. E aí nós vamos ver, de fato, florescer a gratidão de Deus, a ação de graça de Deus, de nunca nos faltar nada. Deus, Ele não escolhe os bonitos, os feios, os ricos e os pobres, os que trabalham, os que não trabalham dentro da igreja. Ele vem, Ele se dá em sacrifício para todos. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ao Evangelho, assim como a primeira leitura, que o Senhor prepara esse banquete para todos, o seu povo. E aí nós vamos ao Evangelho em que, naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas para quem? Os sumos sacerdotes e os anciãos. Tem 3 semanas com essa que Jesus direciona a fala a esses 2 grupos, aos sumos sacerdotes e os anciãos. Precisamos compreender, aqui eu já falei, mas como eu vejo algumas pessoas novas, talvez seja bom clarificar esses 2 grupos. Sabemos que os sumos sacerdotes são aqueles que oferecem sacrifício, conhecem a palavra de Deus, conhecem todo o rito e oferecem. É entendido nas coisas de Deus. Os anciãos do mesmo jeito. São pessoas que conhecem a palavra, que vivem dentro da comunidade, mas ao mesmo tempo tem uma prerrogativa de dizer, eu já vivi muito e sei de falar do que é a vida. Seria para nós, os católicos que acham que já sabe tudo, que não precisa aprender, e quanta gente se incomoda quando eu faço as provocações aqui. Porque fere a autossuficiência. Porque vai reconhecer assim, nós não entendemos nada, temos não sei quantos anos de caminhada, de comunidade, mas eu não sei. E aí fere, aí não gosta. Por causa da autossuficiência. Assim são os anciãos, que não queriam, não eram abertos a aprender, porque eles já sabiam, pelo longo período que viveu. Jesus, ele 3 semanas está a dizer a esse povo. O contexto que Jesus está dizendo, ele chega
ensinou, ele subiu a Jerusalém, foi acolhido pelo povo, que nós celebramos Domingo de Ramos, acolhe Hosanaê, Hosanaê, e depois eles tramam a própria morte de Jesus. E é por isso que Jesus usa as 3 parábolas para dizer, olha, vocês conhecem a palavra, vocês estão no templo todo dia, mas vocês serão responsáveis pela morte do Filho do Homem. Seria diferente hoje? Não, seria a mesma coisa. Se Jesus viesse para nascer, muitos de nós não iria dar a casa para Jesus nascer. Muitos de nós seríamos aqueles que iriam dizer, crucifica, porque esse está dizendo coisas que não precisamos, que não gostamos. Acontece hoje em dia do mesmo jeito. E o pior é que as mesmas pessoas que estão dentro da igreja. É as primeiras a não estar aberto à conversão, a mudar de vida, a fazer experiência com Jesus Cristo. E aqui vai uma outra pergunta. Se Jesus estava 3 semanas atrás falando sobre parábolas, eu gostaria de saber qual foi as parábolas que Jesus falou aos anciãos. Primeira parábola. Os irmãos. Os irmãos que disse o quê? Sim, sim, não, não. O outro, da vinha. A semana passada vimos a vinha. Na primeiro domingo, São Paulo também vai nos ajudando a refletir um pouco. Na primeira parábola, São Paulo nos dizia algo que precisamos colocar, eu disse, leve para o coração. Qual foi o ensinamento? O ensinamento que São Paulo nos ensinou. É um pouco disso, mas a fala de São Paulo era o quê? Tendes os mesmos sentimentos que Cristo teve. Depois, a semana passada, São Paulo nos dizia outra coisa também. Praticai aquilo que ouvis. Porque a tendência nossa só é ouvir quando ouvimos. Nós só ouvimos quando é conveniente. E hoje São Paulo vai nos ensinar também algumas coisas. Mas voltemos, já que então a primeira parábola foi justamente a dos filhos, depois a da vinha, e hoje ele vai contar do banquete também. E aqui, como eu fiz as 2 parábolas, eu vou fazer também a relação da vida de Jesus com a parábola. Ele diz, o reino dos céus é como a história do rei, ou seja, o rei é o pai, que preparou a festa de casamento do seu filho. Quem é o filho? Jesus. Quando alguns momentos, que tem vários dizeres, lá na Eucaristia, quando nós apresentamos a vocês, o sacerdote diz, felizes os convidados para núpcias do Cordeiro. Em algum momento, os fariseus perguntam a Jesus, mas os teus discípulos não jejuam. E aqui Jesus responde prontamente, olha, os meus discípulos não jejuam porque o noivo ainda está com eles. A partir do momento em que o noivo for tirado, eles jejuarão. Para dizer que Jesus é esse noivo que vai desposar a sua esposa, que é quem? A igreja. Graças a Deus, está caminhando bem. Então, a festa do casamento do seu filho. E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. Depois, o rei mandou outros empregados dizendo
que dizei aos convidados, já preparei o banquete, já está tudo pronto, os animais foram matados, abatidos, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Foi para outro lugar, o campo, foi para a cidade, respondeu, foi trabalhar, foi resolver negócios. E diz que o rei, e teve outros ainda que pegaram os empregados, bateram, agarraram e mataram. A semana passada, vocês lembram que mandou a primeira turma, bateram, espancaram, mandou a segunda, mandou também a terceira, mandou a terceira não, o terceiro foi o filho, mas disseram o que foi que Jesus disse, o que o dono da vinha fará com aquele povo? Aí os anciãos disse ele, o dono da vinha, vai mandar matar e arrendar a outros. E aqui vai ser a mesma atitude, um pouco, desse rei. Olha o que o rei ficou indignado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Ou seja, os empregados nós sabemos que são os profetas, as pessoas que são enviados, os padres, diáconos, missionários, leigos, que são enviados que muitas vezes não é acolhido. Não é acolhido e muitas vezes chega até mesmo ao martírio. Exemplo, no nosso Brasil, irmã Dorothy, lá na Amazônia, onde ela denunciava a exploração daquele povo, das grandes empresas latifundiárias. E ela foi morta, por causa de uma verdade, de um evangelho que diz que todos tenham vida e vida em abundância. E é como eu digo, nós somos predestinados a morrer pelo evangelho. Pena que nós não temos consciência, ou melhor dizendo, temos consciência, não queremos ter consciência e não queremos pagar o preço. Somos católicos de verniz, eu dizia semana passada. Bonito, mas quando vamos ver, aí todo mundo se sai. Estou dizendo todo mundo, cada um sabe de si, viu? Mas voltemos ao texto. Acontece que depois que o rei mandou incendiar aquela cidade, então o que aconteceu? A festa do casamento estava pronta. Então, em seguida, diz que o rei disse aos empregados, a festa de casamento já está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. O que quer dizer isso? Quer dizer, meus queridos irmãos e irmãs, que assim como a Santa Missa, todo domingo está aqui sendo preparada com tanto amor. Deus prepara todo domingo esse momento, inspira o padre, possibilita aos leitores, ao salmista, ao ministério de música, a escolher aquela música para tornar a celebração harmônica, bonita, profunda, de encontro, essa festa. Mas os convidados não quiseram estar. Aonde está o povo do Jorro? Perguntar não ofende. Está na igreja de crente? Não, está na praça mesmo, está nas chácaras. Está sim. Está em casa. Precisamos experimentar de fato e ter consciência em que esse Senhor prepara tudo para esse encontro do domingo, dia do Senhor, onde nós sabemos que é pecado, que é um dos mandamentos, guardar domingos e festa de guarda, inclusive amanhã, e que muitos acham que não é preciso. Eu vou na missa quando eu quero, quando eu estou com vontade, se for aquele padre. E aqui nós vamos perceber, vou dar um exemplo bem claro, estamos chegando à festa da padroeiro. Vai ter os que só vêm ano em ano. E aqui alguém já me alertou, olha padre, vai ser uma confusão, porque todo mundo quer participar todas as noites. Aí eu vou dizer, tá fechado. Já estou, inclusive, botando, 50 pessoas por noite.
E eu acho ruim quem quiser. Tem um ano todinho para vir para a missa. Por que tem que ser no novenário? Ah, porque tem os padres. Porque vem para ver os padres, não encontrar Jesus. Porque Jesus todo ano inteiro está aqui, preparando o banquete, mas não querem. O evangelho é o evangelho, viu? Preparou a festa, mas os convidados não foram dignos. Então, portanto, olha a ordem do rei. Ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Nós sabemos que a encruzilhada, aquele povo que fica na esquina, nós temos um preconceito de vagabundo, sem fazer nada, só fica aí na coisa. Essa é a nossa linguajar. E Jesus, ou melhor dizendo, o rei, manda justamente, já que os convidados não quiseram, manda chamar esse povo que está lá na encruzilhada, nas esquinas. E aqui quando ele diz, há algumas semanas atrás, que os ladrões e prostitutas vos precederão no reino dos céus, porque foram capazes de ouvir o chamado de Deus. E diz que ali foi. Diz que o povo escolhido foi convidado, mas não apareceu. O rei mandou chamar e diz que o salão estava repleto. A sala da festa ficou cheia de convidados. E é interessante que chamou os maus e os bons. Por quê? Porque Deus, esse rei, ele tem um grande objetivo, que é alcançar a todos. Como eu disse na primeira leitura, é para todos, não é para uma casta escolhida, não é para uma família, não é para um grupo, não é para uma pastoral. É para todos. A igreja é para todos. A missa é para todos. E aqui os bons e os maus, porque os maus podem se tornar bons e os bons podem continuar aperfeiçoando essa bondade. Ele não quer perder ninguém. Mas aí nós vamos ver, andando mais um pouquinho da história, que mesmo ele não querendo perder ninguém, mas ele vai perder. E quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava usando o traje da festa e perguntou: amigo, como entrastes aqui sem traje de festa? Mas o homem não respondeu nada. E o que é isso? Vamos usar uma linguagem prática. Quantas vezes nós viemos à missa, estamos na missa, mas só o corpo, coração nada, mente nada, e aí nós fazemos de conta que estamos na Santa Missa. Não estamos de traje de festa. Eu vou dar um exemplo que teve um dia que eu falei em Araci, vocês podem ignorar, mas nós damos tanta importância à Santa Missa que eu vejo a maneira de se vestir. Agora não estou exigindo não, viu? Cuidado para não fazer as minhas palavras distorcer. Nós damos tão importância à Santa Missa que nós viemos à missa com qualquer roupa. Vou dar um exemplo. Quando eu vou num casamento, lá no casamento tem a Eucaristia, alguns têm, mas só é para os noivos. Propriamente nós vamos ver o teatro que muitas vezes acontece nos matrimônios. Tem matrimônios que são bem celebrados, sim, mas tem a grande maioria, como não é eu que estou dizendo, é Amoris Laetitia, um documento do Papa, sabe? Claro que ele não usa dessa linguagem, mas eu gosto de usar na popular mesmo. Que a grande maioria dos matrimônios são inválidos, porque está só faz de conta. Tem gente que está bebendo, tem gente que está bêbado, tem gente que está
preocupado com o cachorrinho que vai entrar com a aliança, e tem padre que permite. Eu não permito, porque eu não faço teatro, ou até faço extra. E muito bem. Mas na Santa Missa, no matrimônio, não. Então, o que acontece? Aí nós nos arrumamos todos para ir ao matrimônio. A melhor roupa, e comprar roupa, e pega calçado e faz não sei o quê. Mas na Santa Missa, quer encontrar Jesus, nós usamos qualquer roupa. Vem de sandália, vem de qualquer coisa. Tanto faz, o que é que tem? E aqui eu não estou exigindo, eu estou fazendo reflexão. É o traje da festa. Precisamos chegar, estar consciente, contrito a Deus, silenciar, nos preparar para estar vestido de traje de fato. E diz quando o Senhor pergunta, o rei pergunta, como você entrar sem o traje da festa? Diz que aquele homem não respondeu nada. Claro, quando as pessoas, e aqui, como eu comecei a homilia, minha gente, perguntando, o que é a Santa Missa? Está aqui por estar, porque não sabe o que é que está. É a missa. Alguém disse que tem a missa e eu vou na missa. Mas nunca sabe, nunca teve a curiosidade de saber o que significa a Santa Missa, de como acontece, por que se faz isso, por que se faz aquilo. Esse é esse homem que está perdido nessa festa. E o que acontece com esse homem? Então o rei disse, os que o serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor quer alcançar a todos, os bons e os maus, mas tem muitas pessoas que não querem. Porque quando ele recebeu o convite dos empregados, com certeza ele disse, olha meu amigo, você está convidado para o banquete do rei, mas a veste é essa. Mas ele não se preocupou, ele disse, eu vou com qualquer veste e acabou. E quantas vezes nós fazemos isso? E é por isso que não é pré-requisito eu estar na missa o tempo todinho, viu? Como eu sempre digo, não é pré-requisito você, como todo domingo, como todo diário, rezo não sei quanto texto, rezo não sei o que. Não é pré-requisito. É requisito quem faz consciente, com sinceridade, e que busca, e que pede a graça, e que a cada dia busca ser melhor, busca se adequar à veste que o Senhor quer nos dar, que é da santidade. E aqui Jesus termina o texto dizendo, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ou seja, embora nós somos todos chamados à santidade, a ser salvo, mas muitos vão decidir, e eu posso ser um deles, e você pode ser um deles, de não querer ir para o céu, porque eu não estou afim de ouvir o que Jesus quer falar, e o Jesus está exigindo demais, e aí eu vou viver como eu quero, partindo do que eu acho conveniente. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Sabemos que todos são chamados no dia de domingo a celebrar a Santa Missa, a dignificar o dia do Senhor, este encontro, esse banquete em que nós experimentamos ouvir Jesus nos dizer como amigo. E depois estar com ele e comungar. Mas eu não entendi nada que significa a Santa Missa. E aí eu faço ou não faço questão de ir ou não ir. E para encerrar, eu vou para São Paulo, que ele vai nos ensinar hoje. São Paulo, nós estamos refletindo também a carta aos Filipenses, onde é uma comunidade que ele tem o maior apreço, como eu disse, e que essa comunidade favorece e alegra
todo o ministério de São Paulo. Ele manda essa carta quando ele está preso em Éfeso. Por que ele está preso? Porque ele começou a anunciar Jesus Cristo e começou a incomodar aquele povo de Éfeso, e aí levaram ele aos tribunais e prenderam por causa da palavra de Deus. Mas ele sabia, e ele, por isso que ele estava de consciência limpa, consciente, então ele sabia que esse era o preço que deveria pagar todo discípulo de Jesus. Porque quando Jesus diz, olha, para ganhar a vida vai ter que perder. Te levarão aos tribunais também, mas não te preocupa porque o Espírito Santo há de falar no teu lugar. E aqui aconteceu. Paulo está preso em Éfeso e ele manda essa carta sobre notícias da comunidade de Filipe, e aí ele manda essa carta. E aí, a semana passada ele agradecia porque a comunidade soube que ele estava na prisão e juntou todo mundo e mandou um dinheiro, mandou uma ajuda para ele. E aqui ele vai dizer, agradece a semana passada, e ele vai nos dizer hoje um aspecto muito significativo que deve ser pautado a nossa vida. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. E porque São Paulo, ele tem consciência que independente se as pessoas gostem, se ele vai passar necessidade por causa do Evangelho, ele não tem problema, sabe por quê? Porque ele responde com uma frase, ou um versículo, que é o 13. Tudo posso naquele que me dá força. E quem é esse que dá força a São Paulo para prosseguir anunciando mesmo preso? O Senhor. Porque ele sabe que o Senhor, ele vai providenciar tudo que ele necessita. E é por isso que ele diz, eu estou acostumado, eu estou apto para quando tiver e quando não tiver. E aqui eu dizia de manhã, meus queridos, a mãe igreja, ela é extraordinária. E eu falava da minha experiência do seminário. Assim somos nós padres, embora alguns padres, e aqui não é falar mal, é refletir, acha que se iludem, melhor dizendo, de estar com as pessoas, porque tem a oferecer para não passar necessidade, para ter sempre a camisa nova, o sapato novo, a comidinha, não sei o quê, lelele, lalala. Porque no seminário nós somos educados a comer o pouco, a passar fome no sentido de o que tiver. Eu dizia que eu morava em minha casa, tinha meu quarto, tinha tudo. Quando eu cheguei no seminário, eu tive que dividir o quarto com alguns dos meus colegas. Eu tinha um guarda-roupa e quando eu cheguei no seminário não tinha guarda-roupa, era um caixote que você colocava as suas roupas. Para mim foi um choque. Não entendia por quê, como é que... Depois fui para o maior, fui morar mais uma vez com mais 2, eram 3 no quarto, já tinha cama e tinha os guarda-roupas. Na teologia eu já tinha o meu próprio quarto, com tudo. Mas por que a igreja faz esse caminho para ensinar ao sacerdote que é preciso viver tanto na miséria como na abundância? Vai ter paróquias que vai oferecer ao padre possibilidade de ter uma vida melhor. Hoje eu tenho secretária? Não. Eu faço minha comida. Eu, se for, tenho que limpar a casa. Tem uma pessoa que, por misericórdia e por bondade, ela vai uma semana para dar uma ajeitada, no sentido de dar uma ajeitada na casa e lavar minhas roupas. Enquanto todas as paróquias têm sua secretária. Para mim é dificultoso, talvez seria melhor eu ter, mas se eu não tenho, se a comunidade ainda não tem condições de me oferecer, eu vou me ligar? Não, porque eu fui também instruído, educado para viver também na miséria.
Não que eu estou vivendo a miséria, mas estou dizendo comparado a uma situação e outra. O Senhor nos convida a experimentar cada dia e compreender que não são as coisas materiais, as coisas humanas que devem determinar, mas sim, de fato, Ele que está a nos acompanhar. E quando nós temos consciência, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos capazes de lançar, mesmo que perca. Mas perdemos tudo para ganhar a Cristo. E a frase, o versículo, que eu espero que guardem no coração de São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Independente do que acontecer. Se é rejeitado, se é criticado, não te importas. Faz conforme o que o Senhor te chamou a ser. Presença dele na vida da comunidade. Isso serve para mim, para você e para quem é católico batizado. E que possamos, meus queridos, a cada dia pedir essa graça ao Senhor. Senhor, que sempre eu esteja com as vestes apropriadas para estar diante de Ti. Como diz o Apocalipse, diz que existia uma multidão dos salvos, mas estavam todos vestidos de vestes brancas, porque lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Que nós possamos também, neste caminhar de santidade, pedir essa graça ao Senhor, que a cada dia possa lavar nossas vestes, os nossos pecados, as nossas limitações, nesse Jesus, que és o Cordeiro de Deus, Ele que tira o pecado do mundo.